Agradecimento à gentileza do senador Plínio, que se prontificou a oferecer o seu lugar sem eu sequer pedir, sabendo que temos que estar na reunião de líderes daqui 5 minutos. Então, eu gostaria de agradecer imensamente ao senador Plínio e dizer, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, se vossas excelências me permitirem, mas eu gostaria de, nesse meu pronunciamento, nominar a figura do senhor presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Principalmente para tornar mais aberta ainda a carta que tem em mãos, que foi encaminhada a ele, através do Palácio do Planalto, pelo Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Assinam essa carta, senador veneziano, a Associação Nacional do Ministério Público do Consumidor, a Associação Brasileira dos PROCONs, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados, o Fórum Nacional das Entidades Civis de Defesa do Consumidor, o Instituto Brasileiro de Direito do Consumidor, entre outras entidades. Todas as entidades legalmente constituídas no Brasil para defender os interesses da sociedade, especialmente dos consumidores brasileiros. E essa carta simplesmente faz um apelo ao senhor presidente, que aprove integralmente, sem veto, a MP 863, que abriu o capital estrangeiro, 100% capital estrangeiro para as companhias aéreas e através de uma emenda nossa, minha, do Eduardo Braga, com apoio de todos os senadores e dos deputados federais, a franquia das bagagens, ou seja, a gratuidade do despacho das bagagens. Pois bem, por que esta carta? Eles ficaram realmente preocupados com as notícias que estão sendo veiculadas e venho nesse pronunciamento corroborar o belíssimo pronunciamento do senador Humberto Costa, preocupadas as entidades com a possibilidade anunciada pelo governo de vetar a questão da franquia das bagagens. Fiz questão de tornar pública esta carta para quem sabe, assim, possa chegar aos ouvidos do presidente de que existe essa carta, que os assessores levem esta carta ao presidente da República e não apenas a carta da Associação Internacional de Transportes Aéreos, ou seja, companhias aéreas internacionais que fizeram lobby exatamente no sentido contrário, de pedir ao presidente da República que vete a gratuidade das bagagens. E as ponderações não poderiam ser mais felizes, invocando a Constituição Federal, o Código Civil, o Código de Defesa do Consumidor. Inclusive, eles começam a carta com a primeira consideração, parabenizando o Congresso Nacional por ter entendido o abuso hoje das companhias aéreas, que sobem os preços das passagens aleatoriamente, sem qualquer controle tarifário, que sobem o preço, inclusive, do despacho das bagagens. Eu não vou ler, mas aqui os itens, são 20 itens colocando números. Só a Gol e a Azul, 2 das 3 maiores companhias, aumentaram nesses 2 anos, respectivamente, em 67% e 37% o preço para o despacho da bagagem. Quando, na realidade, despachar a bagagem a preços módicos de R$40 era justamente o argumento que eles deram para baixar o preço das passagens. Além do preço das passagens ter subido 35% nos últimos 12 meses, o preço do despacho das bagagens aumentou, respectivamente, 67% e 36%, pelas companhias Gol e Azul. Eles continuam ainda e falam até no ponto do transtorno de quem, levando os seus 10 quilos dentro da cabine do aeroporto, do avião, por não ter espaço, é obrigado a despachar, mesmo que não queira, abrindo mão, muitas vezes, dos seus pertences pessoais, remédios que precisam ser tomados. Falam, inclusive, da questão da metragem, de medir a bagagem. E esta é uma medida que não foi enunciada pelo PROCON ou pela ANAC, simplesmente eles chegam com o caixote ali e fazem a medida e entendendo se pode ou não, portanto, aquela mala ou aquela maleta ir na cabine ou não. Mais ainda, eles constatam que não há argumentos para o aumento dos preços da bagagem, da passagem, nem do preço da bagagem, porque houve um aumento de passageiros no último ano, subiu 4%.
apesar da recessão. São 100 milhões de pessoas que viajaram no ano passado. O Brasil segundo eles, não possui regras claras, aliás, não possui regras para a precificação da tarifa aérea. E aí vem fazendo todas as considerações e terminam destruindo o argumento das companhias aéreas de que, se não vetar as low costs, ou seja, as companhias de baixo custo para o consumidor, não viriam para o Brasil. E fazem todo um arrazoado nesse sentido. Mas a alegação maior, e eu acho que essa precisa ser dita, é, primeiro, a cobrança da mala despachada cria uma falsa expectativa de melhora na prestação de serviços, ao contrário, piorou, e na diminuição dos preços dos bilhetes aéreos. A alegação de que se deve aguardar um prazo, pasmem, senhores, de 5 anos, para analisar o impacto e daí verificar se deve-se ou não garantir gratuidade das bagagens, não se sustenta de forma alguma. E, por fim, eles fazem um pedido baseado nos princípios. Eles fazem um pedido que é preciso ser bem entendido pelo senhor presidente. Afinal, de que lado o presidente da República está? Ele foi eleito para representar e defender interesses privados de meia dúzia, de 2, 3, no caso 3 companhias aéreas nacionais e mais meia dúzia que virão, ou ele foi eleito para representar a maioria do povo brasileiro que hoje pode, a duras penas, pelo menos uma vez por ano, comprar um bilhete, pagar a prestação para visitar principalmente os seus parentes, normalmente nos estados do Norte e no Nordeste. Em Brasília é muito comum. A minha funcionária, o funcionário dos senhores, uma vez por ano, podiam nos últimos anos se dar ao luxo, ainda que de forma parcelada, comprando com antecedência, colocando sinal de alerta de passagens mais baratas no seu celular, conseguiu comprar. Agora não, porque eles, além da passagem, têm que abrir mão de 120, 180 reais só com o preço da bagagem que precisam transportar. E aí vem o que a carta finaliza, dizendo que a base do Código de Defesa do Consumidor e da Política Nacional das Relações de Consumo tem o objetivo de atender às necessidades dos consumidores, de respeitar a dignidade do usuário, sua saúde, sua segurança, de proteger os seus interesses econômicos, de melhorar a sua qualidade de vida, bem como a transparência e a harmonia das relações de consumo. É essencial, senhoras e senhores, é essencial, senhor presidente, que Vossa Excelência reconheça que nessa relação assimétrica, quem é vulnerável, quem precisa ser protegido, que nessa relação assimétrica, quem sempre perde os seus direitos à custa de um lucro cada vez mais exacerbado, de um recurso muitas vezes que nem fica na companhia, é mandado para o estrangeiro e descapitaliza-se, portanto, a companhia e depois pede-se a recuperação judicial. Aquele que é mais fraco nessa relação, o vulnerável, somos todos nós, é o consumidor brasileiro. Portanto, fica aqui a minha fala, agradecendo mais uma vez ao senador Plínio, dizendo que a minha fala nada mais é de que uma assinatura. Eu assino, como eu sei que assinam todos os senadores que votaram a favor dessa medida provisória, esse texto. Portanto, que esta carta vai com o peso não só das assinaturas das entidades, mas vai com o peso dos senadores da República compromissados com os interesses maiores da sociedade. Esta carta leva a chancela, portanto, de todos nós. Uma pena que falta a principal assinatura aqui. A assinatura daquela agência responsável por essa situação, que é a ANAC, que usurpou do seu direito, que interferiu na atividade típica de legislar do Congresso Nacional e que agora se pronunciou contrária a favor do veto e contrário à medida provisória. Uma pena, mas que nós possamos falar ao final e a tempo. Uma pena que a ANAC não tenha assinado. Que bom que o presidente da República sancionou integralmente essa medida provisória. E essa chancela nada mais vai ser do que um atestado de que o senhor presidente da República está, neste momento, interessado e defendendo os interesses da sociedade brasileira. Muito obrigada, senhor presidente. Cumprimentos pela oportunidade.